Então, muito boa noite a todos. Egrégora Gratitude, dia 25 de setembro, recebendo agora a Dalva Marinello para a nossa vibração da noite. Boa noite, Dalva. Boa noite, Renato. Agradeço a oportunidade, né? E estou muito contente com a participação de todos que estão aqui com a gente para podermos vibrar, doarmos amor nessa vibração de amor e cura, né? Aos nossos irmãos que estão em estado de enfermidade. Nós sabemos que a doença é um estado de desarmonia na alma também, né? Por isso, nessa noite, nós vamos vibrar harmonia e também faremos a oração do perdão. E em cada intervalo dos nomes, né, com todo o amor no coração, nós vibraremos frases de conscientização. Tudo bem, gente? Vamos lá. Eu peço para quem quiser e puder sentar em posição confortável de oração, serenando a mente, o máximo que vocês conseguirem. Tá bom? Obrigado. A harmonia de Deus está presente em todas as coisas e o seu amor preenche o universo. A mente do universo está criando o que condiz com os meus pensamentos, que a partir de agora serão perfeitamente harmoniosos. E para que a harmonia prevaleça, faremos todos e por todos a oração de perdão. Por favor, repitam mentalmente a oração de perdão. Quem quer que sejam vocês, estejam onde estiverem, tanto no mundo material como no mundo espiritual, que eu magoei ou que me magoaram, ouçam bem esta oração para que juntos possamos nos perdoar uns aos outros. Eu me perdoo e perdoo todas as pessoas e todas as pessoas me perdoam. Eu me amo e amo a todas as pessoas e todas as pessoas me amam. Eu me agradeço e agradeço a todas as pessoas e todas as pessoas me agradecem. Eu me compreendo e compreendo a todas as pessoas e todas as pessoas me compreendem. Entre mim e todas as pessoas já não existem conflitos. Oro profundamente pela felicidade de todas as pessoas. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolve a mim e a todas as pessoas. A luz de Deus flui para meu interior e purifica-me de todos os pecados e causas kármicas negativas. Já não sou incomodado por pecado algum. E neste momento, completamente purificado, renasço como um filho de Deus, sem pecado, perfeito, puro e imaculado. E assim, eu sou a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Adriana Mariana Silva. Converse sempre com Deus, caminhe sempre com Ele. Sua fé será inabalável. Considera-se
considere-se perfeito e sadio. Deus me perdoou e acolhe-me com seu imenso amor. Já estou curado. Já estou curado. Que assim seja. E assim é. Amém? Amém. Vamos voltando e agradecendo de coração por mais essa doação de amor nesta noite. E sabemos, quanto mais doamos, mais recebemos. Muito obrigado a todos meus amigos por essa força. Obrigado, muito obrigado. Eu gostaria de pedir para a Beth Baba abrir a janelinha dela, por favor. Oi, Beth, boa noite. Você faz a gentileza de agradecer a Dalva em nome do Instituto. Seu microfone está fechado, Beth. Agora sim? Boa noite, Renato. Boa noite a todos que participaram da egrégora, né? Boa noite, Dalva, minha amiga de muitos anos, né, Dalva? Sim. De estudo, de tantas coisas boas, né? De eventos, né? E agradeço você em nome da egrégora, viu? Mais Atitude, Gratitude, e do Instituto Mais Atitude. Essa vibração foi muito linda, Dalva. Estou muito emocionada e quero agradecer imensamente você, essa vibração. Eu tenho certeza que chegou não só para os nomes da lista, né? Para nós também, para o universo. Acho que expandiu do jeito que você mandou, que fez com muito amor, expandiu para o universo, para todos que precisam mesmo, né? E esse mundo caótico que estamos aí, espero que harmonize a mente dessas pessoas que estão necessitadas também. E para abrir a mente e harmonizar, né? E essa oração aí, que você falou do perdão, eu achei muito linda e assim, para a gente refletir ela inteirinha, né? E harmonizar a nossa vida, a nossa mente. Muito obrigada, Dalva, adorei. E eu quero agradecer você imensamente por estar sempre participando com a gente aí, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Se não houvesse a vibração de todos nós juntos, de todos vocês, eu não teria sentido, porque a gente sente essa vibração, é muito forte, porque estamos todos juntos, somos uma egrégora. Se não houvesse toda essa vibração, uma pessoa sozinha não consegue. Então, tudo isso é nosso, é nós que fazemos, somos nós que criamos, com amor, porque nós desejamos que essas pessoas dessa lista se conscientizem, se perdoem, se amem, e nós estamos aqui para emanar amor a todas elas, e ao mesmo tempo nós recebemos também. Muito obrigada a vocês pela vibração que fizeram. Obrigada. Muito obrigado a vocês duas, belas representantes, né, das mulheres dessa força, e que a gente possa continuar junto por muito tempo. Muito obrigado, viu, Dalva? Obrigado, eu. E obrigada, Renato, Que isso, uma por honra. fazer esse convite, que adorei, tá? Gratidão. Beijo.
Agora, nós teremos o privilégio de receber o nosso instrutor de filosofia e amigo da maioria de todos aqui da sala, Sidney Carvalho. Muito obrigado, Sidney, por mais uma vez estar aqui prestigiando o nosso grupo de amigos. O Sidney é uma pessoa que inspirou, inclusive, o início desse movimento nosso, com as ações que ele faz na escola que ele mantém e que ele vai falar sobre ela hoje conosco. A palavra é toda sua, Sidney. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Renato. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado pelo interesse de vocês, pelo carinho, por estarem aqui. Agradeço demais. Também agradecer a Dalva pela vibração. Muito obrigado, viu, Dalva? Minha amiga querida Dalva. Estamos juntos. Muito bom. E hoje eu vou falar sobre simbolismo. Mas antes de falar sobre simbolismo, que não é uma coisa muito difícil de vocês entenderem de forma intelectual, creio que com um pouco assim de aula, com um pouco de explicação, hoje é mais um bate-papo do que uma aula, mas pelo menos a primeira parte tem um formato de aula, com pouca explicação vocês conseguem entender intelectualmente. Não é difícil. E de uma estrutura muito bela o símbolo. E é muito belo entender ele, mesmo que só intelectualmente. Mas eu quero primeiro falar sobre o porquê nós estudamos isso. Eu acho isso muito importante. Por que nós estudamos o simbolismo? Qual é o motivo, na nossa escola de filosofia, na nossa linha cristã esotérica, a razão de nós estudarmos a simbologia? Seja ela nos mitos, eu vou citar um pouquinho dos mitos, seja ela nos evangelhos, eu vou citar um pouquinho dos evangelhos, fazer um paralelo. Mas por que nós estudamos isso? Eu acho isso mais importante. Numa escola de filosofia, os filósofos sempre se questionam, sempre questionam as coisas. E para nós, na nossa vida, a gente deveria saber o porquê a gente faz alguma coisa. Por que eu estou fazendo isso? Não é? Então, por que a gente estuda o símbolo? Qual é a razão? E o que é o símbolo? Então são duas perguntas que eu vou procurar responder antes de mais nada. Bom, na nossa linha, não é? É claro que isso pode ter diferentes objetivos e versões em outras linhas, sem nenhum julgamento, por favor, não é? Mas para nós, no nosso objetivo, estudar o símbolo tem um objetivo muito importante. Esse objetivo chama-se realização espiritual. É uma das grandes chaves para que a gente conheça os mundos internos, primeiro os nossos mundos internos, individuais, e depois os grandes mundos externos que também estão fora de nós, para que nós conquistemos a nossa realização espiritual. E aí vem uma outra palavra, um outro objetivo muito complexo para a grande maioria. Porque vocês haveriam de perguntar, mas o que é a realização espiritual? E eu, durante muitas décadas, antes de começar a estudar essa filosofia, principalmente praticá-la, me perguntei o que é. É conquistar o reino dos céus. Ok. É sair da roda do samsara e alcançar o nirvana. Muito bem, mas o que é isso? Vocês já se perguntaram o que é isso? De verdade? O que é o nirvana? O que é o reino dos céus? O que é essa conquista da salvação? O que é isso? Eu só consegui essa explicação técnica e fundamental quando eu comecei a estudar e praticar essa filosofia, a filosofia rosacruciana de Max Heindel. Por isso eu me detive nela e por isso eu encontrei nela a principal pérola da minha vida para caminhar de forma espiritual e sem nenhum julgamento novamente, é uma escolha minha e unicamente minha, e abdiquei de todas as outras filosofias, de todas as outras instruções espirituais. Não porque as outras instruções ou filosofias não fossem boas ou não sejam boas, por favor. É porque eu encontrei nessa a explicação e a direção e a ciência que eu precisava para entender as coisas. E hoje eu estou aqui, né, no tempo que eu disponho, para que vocês também possam entender um pouco o que é a realização espiritual de todos os seres humanos. Todos, independente. Nesse momento, é a preservação da consciência
independente do nosso corpo físico. A nossa vida, a rigor, é a nossa consciência. Um homem ou uma mulher sem consciência é um animal. Se você tirar esse elemento de consciência de nós, que é o nosso, é uma luz do nosso Deus interno, uma parte desse poder espiritual que nós temos, se você tirar de nós, o homem pode, o corpo está funcionando, o sangue circulando, ele pode estar respirando, ele pode até ter saúde no corpo. Mas se você tirar a consciência, ele deixa de ser um ser humano. A gente vê isso com doenças terríveis, isso acontece com o ser humano. Com um acidente, enfim, tem várias formas que você pode comprovar isso. E uma outra forma boa de comprovar isso em nós mesmos é quando a gente vai dormir. Quando a gente vai dormir, a gente perde a consciência. E apesar do sono ser extremamente importante e reparador nesse momento evolutivo, quando a gente está dormindo, a gente não pode fazer nada, o livre-arbítrio acaba. E nós não podemos fazer nada para a nossa evolução nem para de ninguém, porque a gente está dormindo. E quando nós estamos dormindo, nós estamos inconscientes. Uma boa maneira de você provar isso para você. E a realização espiritual, e isso independe da religião ou da filosofia, é para todos os seres humanos. Para o próximo período evolutivo, aqueles que não conseguirem isso vão ficar para trás. Assim como no período anterior, quem não conseguiu receber o elemento da mente também ficou para trás. Muito bem. Então, a realização espiritual a rigor, tecnicamente, é sustentar a consciência sem depender do corpo físico. Por isso, no cristianismo, não existe essa questão da ressurreição, a questão da salvação, não é? Que de maneira velada é um símbolo do que eu estou explicando para vocês. Veja, o corpo físico vai morrer, é fadado a morrer, é físico. Mas nós temos um corpo etérico, tá bom? Uma cópia idêntica desse corpo físico, que nos evangelhos é chamado simbolicamente, e aí está o símbolo, de traje dourado de núpcias, ou traje espiritual, São Paulo chama de corpo-alma, enfim, não é? Tem vários nomes, e nós vamos conseguir construir esse corpo vital, independente do corpo físico, ele vai conseguir se deslocar do corpo físico e a nossa consciência vai ser sustentada, a luz da nossa consciência nesse corpo vital. E esse corpo vital ele tem uma permanência, uma durabilidade muito maior do que a do corpo físico. Ele é físico, mas é um físico muito mais sutil. E ele vai ter então um período de durabilidade gigante, não infinito, não imortal, mas... E como isso era muito difícil de explicar para a grande massa, então, olha, você vai ter a vida eterna. Não é? No cristianismo é chamada vida eterna. Tá? Mesmo tecnicamente não sendo essa palavra extremamente precisa. Mas, para o que nós duramos hoje, ou seja, nós temos um ciclo de vida de 50 anos, 60 anos, 80 anos, enfim. E olhe lá, certo? A durabilidade, então, do corpo vital vai ser assim uma coisa muito, 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 muito extensa, vai parecer uma vida eterna mesmo, perto do que a gente vive hoje, tá? Conscientemente. Então, o que é a realização espiritual? Agora, em vida, conquistar a capacidade de permanecer consciente sem a necessidade do corpo físico. Nesse momento, a massa humana, todos nós necessitamos do corpo físico para que o nosso espírito interno, nosso poder espiritual se manifeste. O físico depende do espiritual, o espiritual depende do físico. Então, essa é a tal da vida eterna. Essa é a realização espiritual. Que nós estamos construindo um corpo chamado traje dourado de núpcias, ou corpo-alma, desse elemento chamado vital, para que ele possa permanecer e sustentar a consciência. Atualmente, na grande maioria das pessoas que não conquistaram essa realização, quando o corpo físico morre, o corpo vital morre junto. Morrem os dois, tá bom? Não imediatamente. O corpo físico morre primeiro, o corpo vital fica acompanhando o corpo físico um tempo, mas isso é uma parte mais técnica, né? Não vou entrar nisso agora. Mas ele também tem uma durabilidade maior, mas ele também se desfaz. E todo o nosso registro, então, passa para o corpo de desejos ou astral, e aí continua a nossa jornada no pós-mortem, ok? Ou seja, nós não conquistamos isso. Continua a nossa jornada no pós-morte, e no pós-morte a gente, enfim, revive tudo que a gente viveu aqui, mas não consegue pôr nada novo.
Aí fica só o espírito com toda essa memória, nós voltamos e começamos toda a tentativa de novo, com todo o trabalho guardado no nosso espírito, mas sem a memória consciente do que a gente viveu. E aí a gente começa a fazer esse trabalho consciente ou inconscientemente, saibamos ou não, tá todo mundo fazendo o mesmo trabalho, até que a gente conquiste essa possibilidade de o corpo físico morrer, mas a consciência continuar sendo mantida, e aí nós vamos também conquistar a nossa memória. Aí nós não vamos esquecer mais. E conforme a gente for crescendo nessa realização, a gente vai conquistando as memórias anteriores que estão guardadas conosco também. Por isso está escrito no Apocalipse: ao vencedor dar-lhe-ei a eternidade da memória. A memória está muito relacionada com a nossa realização espiritual, mais do que a gente possa imaginar. Tá? Porque sem memória nós não somos nada também. Tudo que você é hoje, tudo que eu sou hoje, é uma memória de tudo que a gente viveu. Consciente ou inconsciente, nós repetimos e nós somos essa memória. Tal a importância da memória. Então, a realização espiritual é isso. E eu já falei de vários símbolos para vocês durante essa exposição. Mas o importante é saber o porquê a gente estuda o símbolo. A gente estuda o símbolo na nossa linha para conquistar, para ter uma linha de prática, porque a nossa filosofia é extremamente prática. Não é intelectual. E eu estou chamando a atenção disso primeiro porque tem muitas pessoas que estudam a simbologia e ela é belíssima de forma intelectual. Se você for falar ela numa roda de amigos, num almoço de família, numa janta com os amigos, tomando um vinho com os amigos, você, nossa, vai arrasar intelectualmente. Porque é muito belo a interpretação simbólica. Mas ela só intelectualmente não vale de nada para nós. Mas é o primeiro passo, é a porta de entrada desse entendimento, é o intelecto. Mas ela tem que ir muito além. Por quê? Aí que tá. Que ferramenta é essa? A simbologia é uma ferramenta espetacular. Por quê? Porque através, prestem atenção, do visível, nós vamos reconhecer o invisível. Assim, o símbolo é a chave, ou o arcano, como se diz na nossa linguagem, mas arcano que significa chave. É uma chave para você, olhando o que é visível, entender a sua criação que reside no invisível. O símbolo, ou falando de outra forma, eu estou definindo o que é o símbolo. De novo, para a nossa linha de ciência esotérica. O símbolo é uma forma de você olhar o efeito, e tudo que é material é efeito. Eu sou efeito, o meu corpo é efeito. Eu não sou efeito, mas o meu corpo é o efeito. Esse computador que a gente está olhando, tudo que vocês estão vendo em volta de vocês é efeito. E o símbolo nos propicia uma ferramenta de, olhando o efeito, conhecer a causa que reside por detrás do efeito. Ou, olhando a matéria, conhecer a vida que anima essa matéria que está por detrás dela. Então, o símbolo é uma ferramenta fantástica. Esse símbolo vai fazer com que nós ouçamos as nossas palavras, vejamos os nossos atos no mundo, vejamos tudo que a gente colhe no mundo e entendamos verdadeiramente quem nós somos. Porque contra fatos não há argumentos. E eu vou dizer uma coisa, vou ser bem sincero com vocês, nós mentimos muito para nós mesmos. Demais. Ok? Mas quando você ganha essa ferramenta, você olha a tua palavra, você olha a tua ação e o resultado da tua ação, e o resultado da tua ação é inegavelmente verdadeiro para você. E você consegue ver através desse resultado o que criou esse resultado, que está no teu invisível. O que você pensou, o que você sentiu. E muitas vezes nós fazemos uma ação que aparenta, e nós mesmos às vezes nos enganamos e falamos que essa ação é boa, essa ação eu estou servindo. E muitas vezes não é verdade. Muitas vezes a nossa vaidade está na frente. Muitas vezes o nosso ego está na frente. E através de enxergar o visível, porque a nossa ação é o visível. Nossa ação no mundo é visível para nós. E ela é um símbolo do que criou ela. Mas o que criou essa ação não é a ação em si, ela não existe sozinha. O que criou foi o que estava dentro de você, quem você realmente é. É por isso que a gente estuda o símbolo, e essa é a razão do símbolo ser uma ferramenta das mais importantes para nós. Ok? Acho que, enfim, eu acho isso muito mais importante, ou pelo menos uma introdução importante. Agora eu vou falar um pouco do símbolo e trazer para vocês breves explicações, e claro, eu não quero me estender demais, e passar a palavra para vocês, porque eu sei que aqui é um esquema de bate-papo, o que é muito bom, vocês podem perguntar, enfim, fiquem à vontade. Tá bom? E eu vou citar dois exemplos.
duas histórias. Tanto uma história da mitologia, que a gente falou sobre mitologia, ou alguma coisa do evangelho, e fazer um paralelo sobre esses símbolos. Muito bem. Teseu foi um dos grandes heróis da mitologia, e o trabalho mais célebre dele é ter matado o Minotauro. Não é verdade? Pois bem. Teseu, como todos os semideuses, os heróis são semideuses, prestem atenção, eles têm uma ascendência divina e uma ascendência humana. O que, a princípio, sem a ferramenta do símbolo, parece uma história bonita de aventura, mas impossível. Como é que um deus, Zeus, vem lá do céu, faz amor com uma mortal, o marido mortal sabe, faz amor com ela também, e ele tem duas ascendências, divina e humana. Pois bem, isso é um símbolo fantástico. Porque todos nós temos duas ascendências divinas e humanas. Porque nós somos humanos e divinos, evidentemente. Essas histórias, através da simbologia, estão falando de nós mesmos. E os monstros que residem nessas histórias estão em nós. Mas o herói também está em nós. O herói é o nosso lado mais elevado, que vai tentar destruir esses monstros, lutar contra eles. Porque o maior labirinto que existe, não existe labirinto maior do que o nosso mundo interno. Do que a nossa psique, do que a nossa emoção. Não existe labirinto maior. E para entrar nesse labirinto, nós precisamos de algumas ferramentas. Primeiro, Teseu é educado e o pai dele fala, olha o seguinte, fala o pai humano. O pai dele sabe que ele tem uma ascendência divina de Zeus. Mas fala para a mãe, que é uma princesa, não é? Fala, olha, eu vou deixar minhas sandálias e uma espada embaixo de uma pedra. Quando Teseu estiver forte o suficiente para levantar essa pedra, ele calça as sandálias, ele pega a espada e ele vai me encontrar em Atenas, porque ele era o rei de Atenas, e tudo que é meu é dele e ele vai ser o meu herdeiro. Aí ela falou, ok. E ele é educado, não é? Nas artes de guerra, nas artes marciais, na parte física, é educado nas artes da música, do teatro, que é a parte emocional, e nós temos que ser educados assim. Veja, essas três educações são fundamentais para todos nós. Nós temos que ser educados na parte física, nós temos que ser educados na parte emocional e nós temos que ser educados na parte mental. Nossa parte mental tem que ser educada, nossa parte emocional tem que ser educada e nossa parte física tem que ser educada. É a educação que a gente considera a melhor educação que a gente pode dar para nós mesmos, para os nossos filhos, etc. Tem que ser educado de forma completa. Ele recebe essa educação e um dia ele se torna forte o suficiente e levanta a pedra. Levantar a pedra significa ver além das aparências, ver além da literalidade. A pedra é um símbolo da verdade, porque a pedra é verdadeira, meu corpo é verdadeiro. E meu corpo é feito do mesmo elemento que a pedra é feita. Prestem atenção, do que o planeta é feito. Os elementos são os mesmos. A forma de moldar é diferente, mas os elementos são os mesmos. É a verdade o que o nosso mundo físico é uma verdade. Ela só não é a única verdade. E através dessa verdade física, assim como eu falei dos nossos atos, através dessa verdade física você pode olhar com a ferramenta da simbologia e ver além. Então, Teseu só começa a fazer seus atos heróicos quando ele consegue enxergar além do que é físico, dessa verdade física. O físico é uma verdade. Mas é uma verdade, um efeito da verdade que gera. Não é essa verdade. Não é o fim em si mesmo. Não é a criação. Não é a causa, mas é o efeito. Mas esse efeito é verdadeiro, sem dúvida alguma. E a pedra tem esse símbolo dessa verdade. E ele levanta a pedra. Por que ele põe sandálias? As sandálias que estão no Evangelho o tempo todo significa ver com uma nova base. Ter uma base diferente. Agora eu enxergo de uma outra base. A base é outra. E a espada é o símbolo da vontade, coisa que a gente treina na nossa linha constantemente. Constantemente. Por isso eu pedi para que essa aula, se fosse possível, mas claro, atendi todo o pedido do Renato, que é o líder da corrente, que fosse presencial. E eu tenho meditado muito sobre acabar com as aulas online na nossa escola. Para que as pessoas vão à aula, para que elas se movimentem, para que elas façam um esforço. E o tempo inteiro, uma das funções da escola é promover o esforço no ser humano. O ser humano precisa se esforçar. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu trabalho o dia inteiro, eu me esforço tanto para pagar as contas. Parabéns, isso é tua obrigação. Agora, para você conquistar a realização espiritual, você precisa dar uma segunda milha.
A primeira o mundo te obriga a andar. Você vai andar bem ou mal, mais ou menos, você vai andar. Porque o mundo vai te obrigar. A segunda milha ninguém obriga. Você vai ter que andar por você, por tua conta e risco. E vai ter que andar junto com o mundo. Acima do mundo. E é super difícil de fazer. Então, a espada, que é um símbolo maravilhoso, aliás, usando esse símbolo, então, fazendo um paralelo com o cristianismo, eu, diz Cristo, nosso mestre e Senhor, não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a guerra. Ele fala. E vim colocar, prestem atenção, pais contra filhos, mães contra filhas, noras contra sogras. Veja, se a gente não tem a ferramenta da simbologia, será que esse texto pode ser correto? Será que esse texto que é espiritual, dentro de um livro feito para que a gente se eleve, para que a gente sirva as pessoas, para que a gente se torne melhor, pode ser verdadeiro? Quer dizer que eu vou usar o cristianismo e se é uma interpretação literal, e se meu filho não for cristão, ou meu amigo não for cristão, eu não posso viver com ele. Eu não vou atender minha família. Ou minha família opta pelo cristianismo, eu vou dispensar eles? Será que isso é possível? Veja, como é que se interpreta isso sem a ferramenta da simbologia? Por isso, eu me afastei durante tantos anos do cristianismo, por não poder entender isso. Mas veja, eu vim trazer a espada. A consciência veio trazer a vontade, que a gente tem que treinar constantemente. E os pais significam os pensamentos antigos, anteriores. E quando você estuda certas coisas, por exemplo, como essa filosofia que a gente estuda, vem novas ideias, novos pensamentos. Muitos deles vocês estão recebendo aqui. Às vezes duros. Pensamentos que a gente pede para vocês questionarem, não aceitarem de graça. E quando você vê aqueles pensamentos, aquelas novas ideias, elas começam a ir contra as ideias antigas em larga extensão. Porque o mundo nos ensinou outras coisas. Não é? E o que você aprende às vezes, e o que a consciência vai te mostrar no futuro, porque Cristo fala eu, e ele é o símbolo da nossa consciência, eu vim trazer a espada. E tua consciência, quando eu falar dentro de você, ela vai falar a verdade, ela não vai mentir para você. E muitas vezes ela vai te colocar contra você mesmo no sentido de que você fez algo errado. Então ele veio trazer essa questão. E mães e filhas? Preste atenção. São sentimentos. Antes eu costumava sentir isso. E ainda sinto. Mas agora eu sei que eu tenho que sentir o contrário disso. Então vai haver um choque. Um choque muito grande. A guerra interna. Veja, ele diz que os nossos inimigos, e essa mesma frase existe no Bhagavad Gita. A mesma frase. Os inimigos estão dentro da tua própria casa. Mas não é da tua casa física, é da tua casa interna. A nossa casa é aqui, ó. Onde a gente mora aqui. Você pode pegar o seu ser e mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, continua você. Tua verdadeira casa é em você. Então essa ferramenta simbólica traz uma visão totalmente diferente desses textos. E coloca esses textos em você, dentro de você. As lutas, os monstros, as ferramentas, todas em você funcionando. Isso é o mais importante. Para que você saiba quem você realmente é. E para que você, sabendo quem você realmente é, você possa de verdade andar a passos largos na conquista da realização espiritual. É para isso que existe essa ferramenta. Na nossa linha, né? No nosso trabalho, tá bom? Que é bem específico, tem um começo, meio e fim, é um método, assim, bastante, assim, nós temos poucos instrutores, sempre da mesma linha, assim, é uma linha bem, direcionada, com começo, meio e fim. De novo, sem nenhum julgamento contra qualquer outra linha, sem dizer que nossa linha é melhor, pior, não é nada disso, não existe julgamento de valor, né? Só estou explicando como ela funciona e o que ela é. E é assim que... E noras e sogras são as ações. Para existir uma nora e uma sogra, precisa existir uma ação. Não é verdade? E essa é a parte das ações. Então ele está falando de toda a nossa constituição. Está falando da vontade, está falando da luta interna que vai gerar em nós, com as coisas, com as novas ideias, não é? Porque, basicamente, nós vamos ter que trabalhar sobre as nossas virtudes e acabar com as nossas fantasias e com as nossas mazelas. Esse trabalho é bastante difícil e bastante trabalhoso,
Porque primeiro a gente tem que identificar tudo isso e aceitar tudo isso, saber que isso é verdadeiro em nós e começar a fazer esse trabalho, não é? Que se refletem, evidentemente, nas nossas ações, nas nossas palavras, em tudo que a gente faz no mundo, não é? Então, é o símbolo dessa passagem, que faz agora todo sentido, porque eu estou olhando com nova base, porque eu estou olhando com novas sandálias. Porque Cristo, que é a minha consciência, curou a minha cegueira, para que eu possa me enxergar de outra forma. Não é? Isso é um símbolo também fantástico. E voltando então para a mitologia, Teseu segue na caminhada dele e quando ele chega na terra dele, eu vou, claro, encurtar bastante para poder passar a palavra para vocês. Ele vê que Atenas perdeu para Creta uma guerra e ela paga um imposto. Atenas paga para Creta um imposto anual, bastante interessante, que mandam 7 mulheres virgens, 7 jovens virgens mulheres e 7 jovens virgens homens para que o Minotauro os devore. E Teseu, como é um guerreiro, fala para o pai dele, não, deixa que eu vou, e eu vou enfrentar o Minotauro. E ele vai. E quem é o Minotauro? É uma criação nossa. O Minotauro o rei de Creta recebeu do presente dos deuses um touro de maratona, que era o maior touro, um touro, enfim, divino. E a rainha, veja, a mulher dele se apaixona pelo touro, a Pasífae. A Pasífae é o símbolo da prostituta, do adultério. Vocês sabem quantas prostitutas tem no Evangelho? Muitas. É um símbolo. Esse símbolo reside em você. O que é o adultério? Não é o adultério físico que eles estão falando. O adultério é transformar o que é verdade em mentira. E o mundo faz isso com a gente desde o dia que a gente nasceu. O mundo coloca para nós várias verdades que não são absolutamente nenhuma verdade. Vejam com vocês. E nós aceitamos essas ideias. E muitas vezes nós vivemos através dessas ideias, que não são verdadeiras. Esse é o símbolo do adultério. Pasífae reside em nós. É bem verdade que a princesa, a mãe, assim como a Maria, que é virgem, não fisicamente, também reside em nós. São os dois lados do nosso corpo emocional. Esses personagens somos nós. Mas nesse caso está falando desse lado que adultera, não é? As coisas. Que transforma, que mente. E ela se apaixona pelo touro, e o touro, claro, é o símbolo da vontade negativa, do desejo. E ela pede para Dédalo fazer que é o artífice, né? Que é um símbolo da desculpa, é um símbolo maravilhoso esse artífice, é o maior artífice de todos, da época, e ele faz um aparelho, ela entra dentro, ela faz as núpcias com o touro, ela fica grávida. Olha, que história mais absurda é essa? Se for considerar literalmente, né? Mas não tem nada de literal. É quando o nosso desejo inferior, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, se une com os nossos pensamentos inferiores e resulta um animal. A nossa ação no mundo vai fazer mal para as pessoas e mal para nós mesmos. E ela vai se aparentar como um ser humano, porque o Minotauro tem, o corpo de gente, mas a cabeça, ou seja, as ideias, a falta de consciência é animalesca. E muitas vezes nós nos apresentamos no mundo dessa forma, né? Quando dentro de nós o casamento é feito dessa forma. Não é um casamento mais divino como a princesa virgem, que gera um herói como Jesus, ou que gera um herói como o Teseu. E agora gera esse Minotauro. E o rei, muito mal com aquela situação, não mata o filho, porque afinal de contas, mesmo sendo um filho bastardo, é filho dele, e, enfim, o touro era dos deuses, ele não sabe o que fazer, ele pede para esse mesmo artífice dela construir um maior labirinto, que ninguém nunca possa sair daquele labirinto, e coloca o filho lá, o filho bastardo, que é o Minotauro. E o Minotauro se alimenta de carne humana, que é outro símbolo fantástico, não é? Das nossas atitudes ruins e vis, das nossas mazelas. E então Atenas paga para Creta esse imposto, esse tributo. Quando Teseu chega em Creta, ele imediatamente conhece Ariadne, ele se apaixona por Ariadne. E Ariadne também é filha da Pasífae. Que símbolo bonito, né? Ela dá luz, que é o nosso corpo emocional, a uma princesa virgem maravilhosa e dá luz ao touro, ao Minotauro. Porque o corpo emocional é uma única força, positiva e negativa, que nós temos em nós. E tanto nosso corpo emocional vai dar a luz, ou seja, ele vai fazer que nossa ação no mundo é movida, sabe pelo quê? Pela força emocional
Nós nos movemos no mundo pela força emocional. Do ódio, seja pacificultor, ou do amor. E os resultados do mundo vão ser totalmente diferentes. Ok? É isso que eles estão falando para nós. É assim que a gente é. Estão falando quem nós somos. E Ariadne se apaixona por Teseu, Teseu por Ariadne, e Ariadne fala para Teseu, Teseu, eu sei que você é um herói, você entra lá, eu sei que você mata o Minotauro. Ou seja, ele já vinha fazendo atos heróicos maravilhosos. Mas ninguém sai. Então eu vou te dar um novelo de lã de ouro. Um novelo de lã mágico. Um novelo de lã de ouro. Ele nunca se quebra, ele nunca acaba. E você, olha que lindo, ele nunca se quebra, ele nunca acaba. O símbolo do amor. Lã de ouro, o Cordeiro de Deus é Cristo, o símbolo da consciência, o símbolo de Cristo. Mesmo séculos antes do cristianismo, isso sendo colocado. Eu vou te dar um fio de lã de ouro que nunca se acaba, é o verdadeiro amor, que nunca se quebra. Olha que coisa linda. E ela né? Teseu, a vontade e ela o amor. E você vai desenrolando. Quando você matar um Minotauro, se você matar um Minotauro, tudo bem, você mata, mas você não consegue sair. E é com esse amor, com esse fio de lã de ouro, que é o fio da nossa consciência, que é o fio dessa filosofia que a gente estuda, que nos vai guiar dentro desse labirinto interno, para que a nossa vontade, o nosso herói, possa realmente enfrentar os nossos monstros. Ele vai lá, enfrenta o monstro, mata o monstro, todo mundo sabe dessa história, sai, casa com Ariadne, enfim. E a história continua. Então, eu acho que, pelo tempo que a gente tem, eu acho que é uma boa pincelada, ao menos, de como o símbolo funciona, o que ele quer dizer, qual é o objetivo que nós o estudamos e por que nós o estudamos. Eu acho que deu para fazer um bom paralelo e acho que as questões principais foram abordadas. E agora eu passo a palavra para o Renato e para todos vocês e fico à disposição de vocês, para o que vocês desejarem. Bom, Sidney, gratidão por esse início, essa aula resumida que você nos deu. E eu queria fazer uma analogia para a gente trazer a mitologia para dentro da filosofia, que é a proposta dessa noite. Para quem está de fora, né, para quem é leigo na filosofia, vê muitas vezes a mitologia como um conto da carochinha para adultos, né? Um conto um pouco mais rebuscado, né? E dentro da filosofia, a gente percebe, aprende, né? E a mitologia, ela é um simbolismo que retrata N leis, N situações, com o propósito realmente de trazer um conhecimento muito mais profundo, né, de uma forma alegórica, enfim. Meu entendimento está correto? Você também vê assim? O que você poderia passar a esse respeito? É exatamente isso. Exatamente isso. E não é diferente com os evangelhos. Veja, vou propor uma questão para vocês. Filosofia é muito isso. Muito. Um instrutor de filosofia propõe muitas perguntas para os alunos, para que eles respondam. Veja, qual a diferença no sentido de ser fantástico, no sentido de ser pouco palpável de forma material e literal? Essa história que eu contei do Teseu, não é? Do Minotauro. E, por exemplo, a história da Arca de Noé, mesmo sendo do Antigo Testamento. Vamos analisar com a nossa razão. Qual é a diferença no sentido de ser fantástico? É possível que tenha acontecido o evento do Minotauro? Não, fisicamente falando. É possível que tenha acontecido o evento da Arca de Noé, fisicamente falando? Não, não é possível. Nenhum dos dois eventos é possível de ter acontecido de forma literal. E os dois podem ser encarados como um conto da carochinha para adultos extremamente rebuscados. Os dois são belas histórias, são histórias muito lindas, mas muitas pessoas com bastante intelecto se afastam dessas instruções espirituais porque consideram elas literais.
seja um texto, o texto do cristianismo, ou seja o texto da mitologia grega. A mitologia grega tinha e tem ainda, mas naquela época, a mesma função que o texto do cristianismo, que é mostrar para o homem quem ele é, para dar uma referência para ele, para dizer, ó, você é assim. Esses textos, seja da mitologia ou do cristianismo, dizem para nós, se olhados pelo é o que nós chamamos na escola de visão clarividente. A nossa escola desenvolve em todos os alunos a chamada clarividência, não a clarividência que geralmente se entende aí no mundo. Clarividência quer dizer ver com clareza, ver além das aparências. A clarividência é desenvolvida através de você olhar de novo o efeito e enxergar através do efeito a causa. É dessa clarividência que a gente está falando, tá bom? A clarividência é de você se conhecer com profundidade. E essa clarividência é desenvolvida através dessa simbologia. Por quê? Porque, veja, numa história ou na outra, você vai enxergar essa história de forma clarividente. Ou seja, você vai ver esse símbolo e vai falar, nossa, isso está acontecendo dentro de mim. Tanto um evento quanto o outro é passível de ser colocado dentro de você, primeiro de forma intelectual, mas depois, com o passar da sua prática do dia a dia, você vai ver aquilo acontecendo verdadeiramente com você. Você vai passar pelas suas situações de vida diárias, nas suas relações, nos seus problemas, nas suas dores, nas suas alegrias, e vai ver acontecendo o quê? Para que o texto da mitologia grega e dos evangelhos ou do cristianismo existe? Para dizer quem você é, da onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. São guias, são linguagens totalmente diferentes. Não tão diferentes assim até, vista pelo lado da mitologia, mas são épocas diferentes, séculos de distância, colocados para povos diferentes em momentos diferentes. Não é? Mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo. E, inclusive, vou dizer o objetivo final da mitologia. O que todos os heróis, que são a grande referência da mitologia, mesmo que você não soubesse símbolo nenhum, qual era o elemento simbólico? Seja como um herói. Não é a referência, né? Nossa, você tem que ser como um herói. O herói é o ponto máximo da história. Então, vira uma referência para a pessoa se educar. Seja um herói. Não é seja como o herói. Mesmo que só olhando a parte externa. No cristianismo nós temos o nosso herói, né, que é Jesus e que é toda a história dele, ou seja, seja como esse herói, não é? Essa é a primeira questão, assim, essa educação, mesmo que seja bem simples, mas você tem uma referência para saber quem você tem que ser, mesmo que você não entenda todo o resto. Mas os dois textos, olha o que eles dizem. Qual é o objetivo do herói grego? Conquistar a vida eterna. Só que eles falam diferente. Ele vai, depois de toda a saga dele, porque ele é um semideus. Ele não é. Todos nós somos semideuses. Somos humanos e divinos. Qual é o nosso objetivo? Nos tornarmos divinos, 100%. Qual é o objetivo do herói no final? Qual é a referência? Estar no Olimpo, tomando da ambrosia com todos os deuses e se tornar imortal. Se tornar imortal e vida eterna são só dois jeitos diferentes de falar a mesma coisa. Qual é o objetivo do nosso herói principal dos evangelhos? Se bem que a história é bem diferente, mas o objetivo é o mesmo. A ressurreição, a vida eterna. Os dois objetivos dos heróis dessas histórias são o mesmo. Então, elas estão, na realidade, elas têm a mesma função. Só que foram colocadas, evidentemente, com linguagens diferentes, em momentos diferentes, para povos diferentes, naquele entendimento, de acordo com, evidentemente, com os sábios que criaram essas educações, mas são educações da alma. Perfeito. Antes de eu fazer a próxima pergunta, deixa eu avisar o pessoal, a maioria, inclusive uma boa parte, não a maioria, mas uma boa parte, até alunos da própria escola, aproveitem que hoje vocês têm a liberdade, né, de conversar com o Fica à instrutor. vontade. Aproveitem. O Sorrati está levantando a mão, eu vou passar para ele, depois eu volto com outra pergunta. Por favor, Sorrati. Boa noite, professor Sidney. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Boa noite a todos novamente. Rapaz, vou falar, viu? Eu já tinha um novelo aqui cheio de nó agora, então, mas eu vou de tantas
passagem aí que você trouxe, eu assim, gostaria de uma breve colocação sua em relação ao mundo moderno, né? Você trouxe desde da era da mitologia grega, né, através do simbolismo, que eu achei maravilhoso, né, toda essa explicação. Mas se a gente fizer uma analogia hoje no mundo moderno, né, você trouxe lá o Minotauro, né, corpo de um humano e cabeça de um animal, né? Então, eu já disse tudo em relação ao comportamento do ser humano moderno, né? Isso que nós estamos vivendo hoje. Se- o que que nós temos hoje assim na humanidade? Sim, existe, lógico, né? No ponto de vista, talvez, do simbolismo da vida eterna, o que que acontece com esses povos é, onde o amor, né, pregado pelo cristianismo, né, tinha que ser soberano, e hoje parece que nós estamos na contramão. Quanto mais moderno se torna a sociedade, vai voltando para trás. Então, é muito estranho isso. Então, breve colocação, não sei se me fiz entendido, mas Perfeito, claro, perfeito. obrigado. Para o filósofo, a gente tem uma postura assim bastante pontual sobre o mundo moderno. Evidentemente, todas as fases das sociedades, até onde a gente entende, e os nossos mestres, os nossos instrutores, né? Não estou falando de mim, não, por favor, Max Heindel, Eliphas Levi, Jacob Boehme, viram, inclusive, esse tempo, essa história, muito, muito mais do que a nossa ciência física e escrita conseguiu detectar, de muito antes. Seja como for, a humanidade sempre passou por ciclos. A história é sempre cíclica. E nós temos ciclos mais elevados, de maneira geral na sociedade, e ciclos mais baixos. Isso também é verdadeiro. Tá? E isso é necessário. Extremamente necessário. Nós estamos passando um ciclo realmente bastante baixo nesse momento. Não é? Socialmente falando, no mundo. Mas nós vemos isso como uma coisa extremamente necessária. Porque a maior ferramenta de evolução do ser humano ainda chama-se dor e sofrimento. Tanto é que Max Heindel fala que a consciência é sofrimento cristalizado. Se vocês olharem para nós mesmos, e se vocês virem é bom olhar, tudo bem, a gente está falando da sociedade, mas é bom olhar para nós mesmos. Para nós nos movimentarmos de verdade, para a gente sair do ostracismo, de coisas que a gente não quer fazer, de coisas que a gente está procrastinando, a gente faz quando o calo aperta, quando a água bate, como se diz por aí. Aí você faz. Vou usar qualquer exemplo normal. Poxa, nossa, a pessoa nunca. Eu queria tanto parar de fumar, não paro de fumar. Mas aí quando vai no médico, tem uma pneumonia, vai no médico e fala: você não para de fumar, você vai morrer. Aí, nossa, eu preciso parar de fumar. Aí a pessoa, poxa, sabe que tem que fazer exercício, não faz exercício, não vai na academia, não faz nenhum tipo de exercício, a coisa vai. Quando ela cai doente, nossa, agora eu vou fazer. É bom olhar pra gente. O ser humano, de verdade, infelizmente ainda, o que a filosofia propõe é que a gente possa crescer sem precisar dessa ferramenta. Que a gente cresça pelo amor, não pela dor. Mas vamos falar de sociedade, a gente está falando do geral. A massa, em especial, nós também, eu também, estou falando por mim, mas a massa, de forma geral, precisa desse impulso da dor para poder crescer, porque ela não cresce de outra forma. Então, a gente considera que está vivendo, eu como filósofo, e os filósofos consideram que está vivendo num ciclo baixo, não só faz parte do meu mérito, como é um excelente momento para mim praticar filosofia. É muito mais fácil eu estar bem quando tudo está certo do que eu estar bem quando tudo está caindo aos pedaços. A gente conhece um homem e uma mulher de verdade quando as coisas não vão bem. Porque é fácil amar os que nos amam. Eu quero ver amar os seus inimigos. Porque amar aqueles que nos amam, prostitutas e salteadores faziam o mesmo. É o que dizem nos evangelhos. Isso simbolicamente, passando para o mundo moderno, quer dizer exatamente isso. Não é que você deve amar teu inimigo no sentido físico. Mas é fácil estar bem quando as coisas estão bem.
Então, o mundo hoje é um mundo de excelência para o filósofo crescer e evoluir, porque está muito difícil, de verdade. Mas para nós isso vem de contra o que a gente quer, não é? Porque, puxa, eu tenho muita ferramenta para praticar. Porque, de forma geral, é claro que eu estou falando, nós vivemos, assim, nós temos muito privilégio. Nós, aqui estou falando todos que estão aqui, porque a gente vive em grupos como o da nossa escola, como essa egrégora, como o Instituto Mais Atitude. Claro, nós procuramos nos aproximar daquelas pessoas que têm também a ver conosco, e é a lei da atração. E nós vivemos entre pessoas muito boas e que estão querendo crescer e que estão querendo fazer o bem. Isso é muito bom. Mas, de maneira geral, a massa da sociedade vive por poucas coisas: poder, dinheiro, sexo, fama. Basicamente é isso. Tudo que a pessoa faz é visando esses 4 elementos. Ponto final. E ela faz tudo por isso, custe o que custar, doa quem doer. Na verdade, só ela que está se prejudicando. E isso é o símbolo, evidentemente, do corpo de homem e cabeça de touro. Quer dizer, a ideia é animalesca, mas ela se põe como uma pessoa, né? Como um ser humano. E não é. Então, e veja, e esses textos têm muitos séculos, muitos séculos. Quem escreveu isso foi uma pessoa, mas Maxine nos ensina que nem os textos dos evangelhos, Mateus foi escrito pelo homem Mateus, e nem a mitologia foi escrita por um homem, mas por escolas, não é, que escreveram e deixaram essa instrução para nós. Então, seja 10, 8, 10 séculos atrás, ou hoje, para você ver como o ser humano evoluiu pouco. Apesar de ter mudado a tecnologia, não mudou o drama humano. O drama humano continua exatamente o mesmo. O homem, há 10 séculos atrás, lutava internamente com as mesmas coisas que nós lutamos hoje. Só que a casca está diferente, porque hoje nós temos uma tecnologia violenta, né? Nós temos uma casca diferente. E eu não quero aqui ser o cavaleiro do apocalipse, ou trazer nenhuma má notícia, nem impressionar ninguém. Mas todas as vezes que a sociedade humana chegou num ponto muito baixo, houve uma necessária limpeza de muita dor para que isso recomeçasse de uma maneira melhor. Isso é um clássico da nossa evolução, tá? Isso sempre vai acontecer e vai continuar acontecendo. Então o ser humano vai se prejudicando e vai se prejudicando e vai construindo. Veja, é a sociedade que está construindo, por isso essas vibrações são tão importantes, por isso esses encontros são tão importantes. Porque a massa está construindo dor, ódio, guerra, revanche, egoísmo. É isso que é a massa, de forma geral. É só você ver o número de guerras no mundo, o número de discórdia que existe no mundo. Então existe uma massa muito grande gerando essa força emocional extremamente negativa. Isso tem um resultado, evidentemente, isso vai se materializar. Assim como se você se materializa individualmente com a gente como doença, como a Dalva muito bem vibrou e explicou, não é? O desequilíbrio interno, emocional, mental. Claro, somatiza, isso também vai somatiza no mundo. Então, é necessário que isso aconteça, a gente tem que ver com bons olhos, não com olhos ruins, mas é o que deve acontecer, e tem que se ver isso com bons olhos, faz parte, não é? Faz parte. Quando um ambiente começa a ficar muito sujo, quando uma casa fica muito velha, muito suja, não vale a pena se reformar, não vale a pena se limpar. Você vai lá, destrói, põe ela abaixo, limpa tudo, esvazia o terreno e constrói outra. É assim que funciona. E é assim que funciona com o ser humano, é assim que funciona com ciclos, é assim que funciona com a sociedade humana. Quando a gente abaixar demais, e é o que está acontecendo agora, nossa, o ciclo está muito baixo. Mas vejo com bons olhos as duas coisas, eu te falei, para o filósofo é bom. Porque eu nunca tive tanta ferramenta para trabalhar. Me manter equilibrado nesse mundo é muito mais difícil. E é o nosso papel se manter equilibrado. E o nosso papel é, mesmo num mundo tão difícil, conseguir emitir amor, conseguir emitir compaixão, conseguir emitir perdão. Não é? É mais difícil hoje do que foi talvez em outras épocas. Mas para nós isso é bom. Da tua parte, ok, Sorrati? Perfeito. Muito Ó, bom. É, Sidney, a mitologia, bom, deixa eu formular de uma outra forma. Quando meus filhos eram pequenos e eu queria incentivá-los à leitura, né, eu dizia para eles assim: olha, se leram Machado de Assis ou qualquer coisa, né, chato para vocês, né, pega um gibi e vai ler gibi.
Se você gosta de futebol, né, pega uma revista esportiva e vai ler sobre futebol, que daqui a pouco você aprendeu a gostar de ler, né? E aí vai começar a melhorar o teu nível de leitura. A mitologia, né, ela pode ser, e se você acreditar que sim, o que você recomendaria para quem quer, através da mitologia, aprender e entrar para a área da filosofia? Ou você adotaria um outro caminho? Eu não sei se você entendeu o que eu Eu quis entendi analogicar. perfeitamente. E até vou dar um exemplo prático, porque eu leio mitologia para os meus filhos desde eles eram muito pequenos, né? E eu sempre optei pela, né, tirei a televisão, claro, e li as histórias clássicas e via os desenhos das histórias clássicas, né? O Pinóquio, a Branca de Neve e tal, que são clássicos e que têm grandes símbolos dentro. E li as mitologias. Como na época eu li as minhas mitologias, os meus livros de mitologia, não é? Eu pulava certas partes, porque eles eram muito crianças. Então eu lembro, a história de Hércules, que eu já li várias vezes, e na nossa escola a gente já trabalhou ela diversas vezes nesses 17 anos, quase 17, né? O ano que vem faz 17 anos a escola. É, eu lembro direitinho que na história de Hércules tem um momento chave da história dele, onde a Hera coloca o véu do engano na frente dele e ele vê os filhos como monstros e ele mata os próprios filhos. É uma situação extremamente chocante, né? E essa parte eu não falei meus filhos eram bem pequenos quando eu li a história de Hércules para eles. Ia lendo pouco a pouco, à noite, toda noite eu li um pedacinho, e eles adoravam. Pai, lê mais um pedaço, lê mais um pedaço. E a gente lendo e ia batendo papo, comentando, sem falar de simbolismo nenhum, evidentemente, só lendo a história. E, e essa parte eu lembro que eu pulei, mas essa parte é chave em Hércules, né? Porque ele só vai fazer os 12 trabalhos. Desculpa, gente, a minha câmera tem esse problema, às vezes ela desfoca, dá licença só um minutinho. Vamos ver se eu melhoro aqui. Oh, voltou. É, e eu pulei essa parte quando eu estava lendo para eles, né? A mitologia, porque eu falei, poxa, não vou conseguir explicar realmente o que é. Eles são muito jovens, eram crianças, jovens não, eram muito crianças. E vamos falar só das aventuras de Hércules. Mas essa parte é chave, porque Hércules só faz os 12 trabalhos porque ele mata os filhos. E ele fica. E olha que interessante esse símbolo, essa parte da história. Ele não tira a própria vida. Porque é tão. Quando ele vê que ele matou os próprios filhos, e ele reconheceu os filhos como monstros, porque ele estava com o véu do engano que ela colocou nos olhos dele, quando ele recobra a consciência da verdade, ele vê os filhos mortos, ele matou os próprios filhos. A dor é tão grande, mas ele é um herói. Isso é muito bacana. Ele não tira a própria vida, ele se exila. E ele vê então na possibilidade de se redimir, de fazer os 12 trabalhos. Então ele vai fazer os 12 trabalhos porque ele quer se redimir desse evento onde ele assassina, né, os próprios filhos. E, por exemplo, essa parte eu tive que pular na época que eles eram muito pequenos. Eu aconselho a mitologia, eu aconselho os evangelhos, eu aconselho esses textos clássicos que eu li para os meus filhos desde muito cedo. Claro, eu tomei esses certos cuidados, porque criança, muito criança, às vezes as coisas podem impressionar, mas hoje a gente já tem versões muito boas, inclusive para crianças, já um pouco mais mastigadas, um pouco melhores, né? Para que você possa ler para criança, mas principalmente para criança que tem muita imaginação, essas histórias são maravilhosas, né? São histórias foram feitas para educar as crianças, inclusive as crianças que somos nós, né? De forma espiritual, foram feitas para todos nós. Então eu aconselho esses textos. O problema do evangelho, em especial do cristianismo, é porque ele é visto com muito dogma, não é? Ele não é visto só como uma história, mas tem muito dogma sobre isso. Então, às vezes, fica um pouco mais difícil de ler, de forma mais leve, assim. Mas eu aconselho esses textos para todos. Eu acho que não existe uma, uma linha lógica. Eu vou estudar mitologia para depois estudar filosofia. Eu vou estudar filosofia para depois estudar mitologia. As coisas estão extremamente ligadas. O estudo da mitologia, ou a leitura da mitologia, que é diferente de estudo de leitura, é aberta para todos. O que eu aconselho para as pessoas, eu descobri isso intuitivamente. Eu não tenho uma formação acadêmica nessa área intelectual. Minha formação é de músico, profissional. Minha formação acadêmica é na área da música. Mas eu comecei a perceber o seguinte: existem textos que chamavam os clássicos da humanidade. Eu já tinha visto na música que os clássicos da música
não a música clássica, mas os grandes textos musicais em música, são os grandes clássicos, tinha uma importância muito grande. E eu fui estudar música e vi que Bach não era só um gênio por uma questão da música que ele fez. Porque realmente ali tinha uma coisa seríssima, muito além. Ele era uma escola, e ele veio num momento onde, se não fosse ele, a música não seria o que é hoje. E assim, outros grandes compositores. Falei, nossa, então eu preciso estudar essas pessoas, eu preciso ouvir essas pessoas. E mesmo como músico profissional, eu demorei um tempão para ouvir e entender. Independente de estudar a parte técnica, mas para ouvir, para o meu coração despertar para aquilo. Até o dia que eu me peguei chorando, ouvindo Bach, ouvindo Chopin, e aí é outra coisa. Então, mas né, o coração vai entendendo aquela música, que é bem importante. E aí eu fiz uma analogia, eu falei, puxa, também tem textos clássicos na humanidade. E eu comecei a comprar os textos clássicos. E tive uma dificuldade gigante para ler, evidente. O primeiro que eu comprei, eu nunca vou esquecer, foi a República de Platão. Falei, nossa, isso todo mundo fala, é um legado da humanidade, a República de Platão. Eu comprei o livro. E aí foi sensacional. Eu li a primeira página. Eu me considerava uma pessoa razoavelmente inteligente, pelo menos com uma linha de raciocínio lógico boa. Eu era bem jovem, mas aí eu li a primeira página. Li a segunda. Quando eu cheguei na metade da segunda página, eu não estava entendendo absolutamente nada do que estava escrito. Falei, nossa, isso me chamou a atenção. Eu falei, peraí, eu vou me concentrar mais. Acho que eu perdi a concentração, vou voltar. Voltei e li de novo as 2 primeiras páginas. Quando chegou na terceira, eu estava perdido. Isso me chamou a atenção. Mas como eu já tinha experiência da música, eu falei, eu sei o que está acontecendo. Eu não tenho preparo suficiente para entender o que está aqui. Mas, como esse texto é muito importante, eu vou me preparar como eu tenho feito com a música. A primeira vez que eu fui ouvir Bach, eu não entendi nada e aquilo não me chamou a atenção. Mas era minha obrigação como músico entender aquilo e ouvir aquilo. Eu demorei muitos anos para entender a importância daquilo e para me emocionar com aquilo. Eu falei, puxa, aqui está a mesma coisa. E eu comecei, mesmo sem entender, eu comecei a comprar os textos clássicos, que é o que eu aconselho para todos vocês. Mesmo que demore, aí tem que ter a força de vontade. Você tem que ir aos poucos, uma hora a ficha cai. Não precisa entrar numa universidade nem nada. Só tem que ler aos poucos. É bom procurar quem já leu. Eu também fiz isso, evidentemente. Fui procurar, falei, nossa, alguém vai me explicar isso aqui. Não é? Alguém que já leu vai me ajudar, não é? Então, assim, eu aconselho ler os textos clássicos. A Divina Comédia de Dante, as poesias de Shakespeare, evidentemente a mitologia grega. Esses textos, Dom Quixote, esses textos são os legados da humanidade. Os evangelhos, como texto, como leitura, não é? Esses textos são legados gigantescos da humanidade. São textos geniais. E todos eles são instruções, depois que eu vim entender. Agora, aí, o que a filosofia me ajudou muito, Renato e todos que estão me ouvindo, é que ela trouxe essa linguagem simbólica e eu consegui colocar esses textos para dentro. Os textos viraram práticos, todos eles. A Divina Comédia é uma coisa fantástica, não é? Mas não é uma coisa fácil de ler no começo. Então, eu aconselho os textos clássicos, todos eles, os clássicos, não é? Max Heine nos diz que Shakespeare foi um iniciado, um grande iniciado. E Dante Alighieri também foi, né? Dante Alighieri descreve de forma simbólica todo o percurso que ele fez nos mundos internos, das iniciações dele, todo o percurso. Então, são textos muito importantes de a gente ler. Agora, o que a filosofia me ajudou foi justamente com o que a gente está comentando, com a ferramenta simbólica. A ferramenta simbólica deu um sentido para esses textos, além deles serem maravilhosos, deles serem geniais, deu um sentido interno e prático para os textos. Gratidão. Eu coloquei o Marcos aqui junto conosco, porque ele escreveu bastante ali no chat e fez E eu uma não, pergunta desculpa, mas eu não consegui interessante. ler, porque eu estou aqui falando, eu não consigo ler. Agora Isso, você. isso. Não, mas eu prefiro que ele se manifeste. Eu prefiro, Perfeito, Marcos, perfeito. que você faça a pergunta ao vivo para o professor. O Marcos é de Santa Catarina, fotógrafo, um amigo querido nosso. Bom, Sidney, por favor, Marcos. seja muito bem-vindo. Prazer, Marcos. Obrigado por estar aqui, viu? Boa noite. Boa noite. Eu cheguei atrasado, mas peguei um pouco da conversa.
E o que eu vi assim sobre a mitologia e a filosofia, eu não conheço pouco, mas ele diz muito do homem em si, né? Uma coisa que eu vejo que acho que o homem é o centro do universo aí. Tem essa relação com a natureza. Eu estou meio que embolando. A gente tem uma leitura de um livro, a gente faz uma de segunda-feira, né? Estou meio que emendando uma questão que tinha colocado isso, que o homem. Eu moro aqui em Santa Catarina, né? Aham. E aqui são famosas pelas praias bonitas, limpas e tal. Não são mais, né? Não estão sendo mais, estão sendo destruídos e tal, enfim. E eu moro a mais ou menos a 1 hora mais de Florianópolis, né? E o pessoal estão vindo para cá. Esse pessoal que demora para chegar lá, tem trânsito, poluído e tal, estão vindo para cá porque aqui é mais rápido e as praias são mais limpas. Mas é uma coisa forte, assim, né? Que acho que é muito assustador. E destrói, né? Vai destruindo, assim. E essa questão que a filosofia podia ensinar, né, falou do Minotauro, né? É um boi, é um cabeça de boi, aí tem a Medusa, que são cobras, são vilões, assim, né? Não são, a natureza é vilã, não é amigo. É, como seria bom se isso fosse uma coisa como os índios, né? Eles ensinam as crianças indígenas que a natureza faz parte e é a sua casa, né? Então, é como não fizesse. Parece que a gente não. A praia não é a casa, é um. Destrói, vai para outra praia, destrói essa praia, seu próprio lazer e tal. Então, não tem conflito muito grande nessa questão é, filosófica e mitológica, sei lá, assim, de. Deixa eu perguntar para vocês, que livro vocês estão lendo segunda-feira que você falou? Qual é o livro que vocês leem? Esqueci o nome. A Profecia Celestina. Qual que é? A Profecia Ah, Celestina. eu já li, A Profecia Celestina, eu sei qual que é. Sei que livro que é. É, é, enfim, veja, tem algumas lições para a gente aprender nisso tudo. O que você falou, viu, Marcos, é extremamente verdadeiro, não é? As crianças, como você falou, e é verdadeiro, por exemplo, as crianças indígenas e o povo indígena, que nasce na floresta ou nasce na natureza, aprende a conviver com a natureza como parte da vida delas. E a natureza tem uma importância muito grande porque a natureza as sustenta e vice-versa. Então a pessoa se torna e se integra com a natureza. Mas se você reparar bem, o indígena que se aproxima mais, vou usar a expressão que a gente usa aqui do homem branco, né? Mas enfim, que se aproxima mais da sociedade moderna, vamos dizer assim, acaba perdendo isso também. É super interessante. Ele, né, perde as raízes indígenas dele e ele constrói coisas, assimila coisas muito ruins da sociedade moderna, não, e deixa aquelas raízes. Se você reparar, isso acontece com frequência, não é? Para a sociedade indígena se manter fiel àquelas raízes, ela precisa não ter contato com a sociedade moderna. Quanto mais contato a sociedade mais indígena tem, mais ela se apega aos conceitos da sociedade moderna e mais ela perde as raízes dela, se você prestar atenção. Isso é uma verdade, né? Se a gente observar. E por que isso? E por que isso acontece? Como você falou, de forma predatória, você está super certo. Né? A pessoa vai para uma praia, explora tudo que ela tem, constrói, polui, destrói, mas agora vamos para outra mais bonita que está virgem. Chega lá, faz a mesma coisa. Porque é exatamente isso. A grande maioria da sociedade vive em função desses 4 elementos que eu citei agora há pouco tempo: do poder, do dinheiro, da fama e do Nossa, já? status. É exatamente isso. Cuidado. O ser humano basicamente vive em função disso. De forma geral, evidentemente. Essa busca incessante.
eu só desligar o microfone lá, senão... 2005, Estou tentando achar, já achei. Tá. Bom, Obrigado. Então, assim, essa busca incessante por esses elementos, que são elementos externos e voláteis, e são isso que eu falei, são elementos que, na realidade, veja, as pessoas, de forma geral, acreditam que essa é a verdade da vida delas, não é? Se a pessoa busca o poder a qualquer custo, o dinheiro a qualquer custo, o sexo a qualquer custo, a fama a qualquer custo, não interessa o custo da natureza, por exemplo, que é um dos custos que a gente está pagando, não é? Por essa busca incessante, é porque aquilo tem um valor. Como é que ela sabe que aquilo tem valor? Porque ela aprendeu que aquilo tem valor. Porque o valor dessas coisas fez morada na parte emocional dela. Então, na parte emocional dela, ela se torna feliz. Ela se torna realizada emocionalmente. Quando ela ganha muito dinheiro. Então ela fala, nossa, como é bom ganhar muito dinheiro. Eu preciso ganhar sempre muito dinheiro. Não interessa o que eu faço para ganhar muito dinheiro. Não interessa se eu vá lá na praia e arrende um pedaço enorme de praia, que eu destrua aquele pedaço de praia, que eu polua. Eu sei que aquilo vai fazer mal para a praia, para a natureza. Mas com isso eu vou ganhar muito dinheiro. E ganhando muito dinheiro, eu vou ganhar muito poder. E ganhando muito poder e muito dinheiro, eu vou ter muitas mulheres ou muitos homens. Vou ter muitos benefícios. Eu não me importo. É assim que a sociedade funciona. De forma geral. Eu não me importo. Eu vou aí, vou ficar bem, minha família vai ficar bem. Dane-se a praia. Essa que é a verdade. Isso é uma mentira. No sentido geral da palavra. Porque se ganhar dinheiro resolvesse a nossa vida, todas as pessoas ricas não tinham problemas. E as pessoas ricas têm problemas iguais às pessoas pobres. Às vezes mais, às vezes menos. Depende da quantidade de dinheiro que você tem, o teu nível de felicidade, o teu nível de problemas, o teu nível de doença. Isso independe. Mas não é assim que a gente aprende. O mundo nos ensina uma outra coisa. O mundo nos ensina a adulterar a verdade pela mentira. O mundo nos ensina e coloca essa ideia dentro de nós com toda a força, e nós aceitamos essa ideia e não questionamos essa ideia, de forma geral, e nós nos tornamos, por isso que a mitologia e o simbolismo é muito legal, nós nos tornamos pacíficos. São símbolos. Você falou, a natureza nas mitologias é tido como símbolos destruidores, mas são símbolos, não é? São símbolos. Às vezes tem símbolos bons, não é? São apenas símbolos. Né? Cristo é o leão de Judá, é o Cordeiro de Deus, são também símbolos, não é? De animais. Nesse caso, são símbolos de animais, são símbolos negativos. Então é isso que acontece. A gente ouve essas ideias, nós acabamos nos emocionando por essas ideias, nós nos sentimos bem, nós sentimos que o sentido da nossa vida, da nossa felicidade está naquilo, o ser humano acredita naquilo, e nós adulteramos a verdade. Né? Por isso nós somos todos pacíficos, nós adulteramos. E colocamos toda a nossa vontade, porque para você ir lá, comprar um pedaço de praia, construir um condomínio, fazer o que você tem que ter vontade. Mesmo para fazer o mal, você tem que ter vontade, não interessa. A pessoa tem vontade. Ela vai lá, só que essa vontade, ao invés de ser positiva, é negativa, representação do touro de maratona, e esse desejo de ganhar muito dinheiro à custa de qualquer coisa, é a representação dessa pacífica, e junto sai o Minotauro. Ou seja, você tem toda uma apresentação de um ser humano decente, bom, que está fazendo o bem para as pessoas, está gerando trabalho, e está mesmo até, e está gerando trabalho para outras pessoas, e está fazendo, mas no fundo, a pessoa está fazendo tudo aquilo, por isso que é a cabeça do touro, né? Do animal. No fundo, a pessoa está fazendo tudo aquilo para benefício próprio, ponto final. O fato de ela dar trabalho para uma outra pessoa, gerar trabalho, que gera, ela não está fazendo por isso. Isso é consequência, ela está fazendo porque ela é obrigada a fazer. E se ela puder explorar mais, a pessoa ela explora. Ela está fazendo aquilo para benefício próprio e ponto final. E aquilo é a verdade dela. Só que aquilo é a adulteração da verdade, porque aquilo não vai gerar nada de bom para a pessoa necessariamente. Não é? E é assim que as coisas funcionam, e é assim que a mitologia e o simbolismo nos explica como é que a gente funciona hoje em dia. Obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço. Sidney, eu vou te questionar algo agora que pode ser forte, mas nós somos homens Assim que eu gosto. para isso. Eu cresci dentro da Igreja Católica, né? Comecei como coroinha aos 10 anos de idade. Naquela época vestia até batina, né? Eu também. Eu Isso. adorava. Pô, quando eu estava paramentado, eu me sentia o máximo. Só que também,
durante, né, o meu crescimento, eu cresci acreditando que a igreja, né, com todo o respeito a todos, é uma conversa aqui franca entre amigos, né? Eu cresci achando que a igreja e a Bíblia, né, eles foram forjados, eles foram montados para o poder e a manipulação do homem, né? Isso cresceu muito forte dentro de mim, né? E cada vez mais, quando eu via, por exemplo, o crescimento gigantesco de algumas religiões, do lado materialista, né? Enfim, eu tenho até hoje muita dificuldade de estudar tão a fundo o Evangelho, como é proposto, inclusive, pela nossa escola, né? E deixa eu ver, tem algum microfone aqui? Achei. Tá. Da Mônica, amor. Já desliguei. Eu tenho dificuldade ainda de estar com o Evangelho na mão e distinguir, né? Porque a figura de Cristo, para mim, é a parte, né? Toda a história que esse grande homem, esse avatar, esse filho de Deus, seja lá o que for, deixou, é ímpar, sem dúvida. Adorei quando conheci a escola de ver a colocação dele como nossa consciência, isso me trouxe um ganho gigantesco, mas até hoje, né, quando você defende tão lindamente, né, o estudo do Evangelho, ainda bate de mim, dentro de mim, assim, mas até onde isso que trouxeram para nós, né? Porque os poderosos nos manipulam pelo medo, pela promessa do paraíso, enfim. Você, você acha que para mim deixar de ver dessa maneira é só pela fé ou tem alguma forma racional de ver isso? Não, é pelo trabalho. Eu adorei a sua colocação porque eu tive a mesma coisa. Eu fui coroinha, quase fui para o seminário CEPAD, eu adorava as missas, adorava tudo. E quando eu cresci, comecei a questionar as coisas e ver as coisas com olhos um pouco mais adolescentes para jovem adulto. Foi quando me afastei da igreja, porque eu cresci dentro da igreja e eu ia por prazer, não é porque minha mãe era católica, meu pai era católico, ministro da Eucaristia. Eu dos filhos, era o único que ninguém precisava obrigar. Eu ia porque eu queria, porque eu gostava. E eu me afastei pela mesma razão. Me afastei pela mesma razão. Mas é preciso ler os evangelhos com bastante cuidado. Está escrito no evangelho o inverso. No próprio evangelho já está escrito. E a gente não pode confundir a educação do evangelho com as organizações e com o homem que usa esses textos Sim, sagrados perfeito. para fazer o que eles querem. Então, no próprio evangelho está escrito assim: cuidado, são palavras do evangelho. Então, os sábios escreveram os evangelhos, uma sabedoria imensa, e já falou: vamos avisar eles o que vai acontecer. Vamos deixar bem claro. Cuidado, cuidado com os lobos que vêm vestido em peles de ovelha e farão de vós vil negócio. Se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível. Mas não é. Está escrito lá. Se fosse possível, enganariam até os escolhidos. E no dia do juízo final, falam: Senhor, não expulsamos demônios em seu nome? Não fizemos tudo pelo seu nome? E eu vos direi: não vos conheço. Atai-o de pés e mãos e jogai-o nas trevas exteriores. Isso é um texto do Evangelho, que está em Mateus no começo. Para que, vamos avisar o que vai acontecer. Quem escreveu tinha uma visão tão clarividente que absolutamente já sabia o que ia acontecer. Quem escreveu os evangelhos foram escolas. Os evangelhos, eu costumo dizer, isso é uma intuição minha, não foi o Max Heindel que falou. Foram escritos antes do evento. Antes. E eu tenho uma chave muito importante para todos vocês, para que o evangelho faça sentido. E a gente possa desvincular o evangelho dessa relação que você tem, que eu já tive também, viu,
Renato, eu fiquei muito grato de ter encontrado essa filosofia e voltado o meu amor antigo, né? Meu primeiro amor, que era os evangelhos, dessa forma. Porque uma vez um aluno me perguntou, e foi uma pergunta maravilhosa, e nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. E eu respondi ela de forma bastante pronta e intuitiva, porque ela já tinha sido, essa resposta já tinha formulado dentro de mim. Ele falou, mas Sidney, como é que você sabe que o que está escrito no Evangelho é certo? Como é que você sabe que o que está escrito no Evangelho não foi manipulado, não foi traduzido de forma diferente? Isso é uma pergunta excelente. Como é que você sabe que as coisas que estão escritas no Evangelho não foram manipuladas pelas forças que querem manipular os seres humanos através desse texto? Não é? Eu falei, essa pergunta é a pergunta que vale uma vida. Aliás, várias. Eu sei porque os trechos do Evangelho que eu leio acontecem dentro de mim todos os dias. Então eu sei que eles são verdadeiros. Os trechos que não acontecem dentro de mim, eu não sei o que considerar. Mas como hoje eu leio os Evangelhos, e eles acontecem dentro de mim, eles são tão vivos, eu vejo os Evangelhos acontecendo dentro de mim todos os dias. Então eles são verdadeiros. É por isso que eles se tornam verdadeiros. E é essa prática que a gente tem que ter. No nosso caso, na nossa linha, Renato, enquanto isso não acontecer com o aluno, ele não deu o passo principal para sair do que a gente chama de compreensão intelectual para entendimento espiritual. Ele não gerou um entendimento espiritual. Entendimento espiritual é você ler essa passagem. Vou falar de uma passagem célebre para vocês e do Evangelho e vou dizer o símbolo e vou dizer como ela acontece comigo todos os dias. Diz que Cristo estava dormindo no fundo do barco e começou uma tempestade muito forte. E a tempestade é vento com água. E os discípulos estavam dentro do barco. E eles estavam com medo de morrer. E chama Cristo. E Cristo estava dormindo no fundo do barco. Cristo levantou e com uma palavra, tudo se acalmou. Muito bem. E aí os discípulos se espantam e falam, poxa, mas quem é esse homem que com uma palavra acalma a tempestade? E ele vira e profere uma palavra, uma frase célebre. Ele chama a atenção dos discípulos o tempo todo. Homens de pouca fé. É o que ele fala. Para resumir a passagem. Muito bem, essa passagem acontece dentro de mim. Por quê? Os ventos são símbolos dos nossos pensamentos. Por isso que a entrada intelectual é importante. E as águas, símbolos das nossas emoções. E uma tempestade é vento muito forte com água muito forte. O barco somos nós. E quando a nossa consciência está dormindo dentro desse barco, lá dormindo, nossa consciência dorme durante o dia. E aí vem uma ideia. Alguém coloca você ouve uma ideia. Uma coisa muito comum. Outro dia o Zeke, acho que pelo menos no começo estava aí, falou isso comigo. E isso já aconteceu várias vezes comigo. Nossa, você ouve uma notícia. Essas notícias absurdas do Brasil, por exemplo, que tem no mundo inteiro, mas a gente está relacionado a isso. Então, uma notícia te desmonta. Vou lá na Guatemala, vai passar junto para todo mundo. E lembra quanto você é muito romântico. O que é uma notícia? É uma ideia que entra em você. Um vento. Entrou no seu campo mental. Então, vou citar um exemplo para ser bem prático. Você ouve, puxa vida. E outro dia eu ouvi essa notícia. Eu ouvi um pouco, mas a gente está no mundo. Eu não vejo televisão, não vejo canal de notícia nenhum. Mas a gente fica antenado nas coisas. E outro dia eu vi uma notícia que foram pagos 44 bilhões de reais em 2023 para a classe de magistrados e juízes, além dos salários deles, não é? E aí começaram a citar o porquê foi pago. Então, eles ganham 44 mil reais por mês, que é o máximo salário que pode ganhar no Brasil, que ninguém pode ganhar mais do que um ministro do STF, lei, do que o presidente da República. Então, esses 44 mil reais por mês, mais todos os benefícios que eles recebem, evidentemente, não está bom para eles. E só em 2023 foram pagos 44 bilhões de reais a mais do que salários para todos os magistrados do Brasil, a mais. Então, por exemplo, acho que foi no Maranhão, eles recebiam a mais só porque eles tinham um curso superior. Mas... A gente pediu as imagens da câmera de segurança da rua que teve o evento da Andrômeda. Foi lá que ele pegou a tia Catarina já para você. Isso é muito bom, porque as imagens vão mostrar eu saindo da festa, a Catarina chegando e sendo... Tem como desativar esse microfone? Enfim, só para continuar, veja, eu recebi uma notícia, só para entender como é que isso funciona, né, Renato?
E veja, eu com uma dificuldade incrível de pagar as minhas contas, pagando a faculdade dos meus filhos com a conta negativa, para ganhar alguns trocados, e você vê que o dinheiro que você paga de impostos, né, em larga extensão, está sendo manipulado de uma forma extremamente errônea, egoísta, sem parcimônia, sem equilíbrio, não é? Você vê uma notícia dessa e você fala, nossa, enfim, é uma ideia que entrou, é uma verdade, que te afeta diretamente. Essa ideia, antes, em mim, entrava dessa forma. Eu ficava desgostoso, eu ficava deprimido, eu ficava triste. Isso fazia mal a mim mesmo. Essa ideia, que é o vento, começava a levantar as minhas águas e eu começava a perder o meu equilíbrio. E num momento eu estava bem, no momento seguinte, porque eu ouvi que estão fazendo uma porcaria com o dinheiro dos nossos impostos, a gente sabe, mas uma prova de que isso é verdadeiro, e os números são só bilhões, e eu não conseguindo, no final do mês, ter mais 2, 3 mil reais para poder pagar minhas contas, estou sempre com a conta negativa, pagando juros na minha conta, junta essas duas coisas, pronto, o desequilíbrio veio. E era comum eu ficar desequilibrado antes da filosofia em relação a isso. Comum. E o meu barco ia afundava. E aí o desequilíbrio gera a minha tristeza, a minha depressão, a minha amargura, a vontade de largar tudo, pô, também não vale a pena fazer nada. E isso gera desequilíbrio, isso gera dor, isso gera doença, isso somatiza, isso faz com que eu fale mal com os outros, que eu fique mal com os outros, que todas as minhas relações piorem naquele momento. E aquilo pode perdurar algumas horas, pode perdurar um dia, pode perdurar uma semana, por uma notícia que você ouve. Mas, se você acorda a tua consciência, lá dentro desse barco, sabe o que a tua consciência vai falar para você? Vai falar, muito bem, o que você pode fazer em relação a isso? Nada. O que você pode fazer todo dia, o teu melhor, é o que você pode fazer. Você não pode mudar ninguém aí fora, mas você pode mudar você mesmo. Você pode fazer o melhor que você pode fazer. Você fazendo o melhor que você pode fazer, é o que você deve fazer, é o que você tem que fazer. E se você se desequilibrar por essa situação, que é comum no mundo, cada vez que você ouvir, você vai ser uma pessoa infeliz, desequilibrada. E tua vida, além de você não conseguir pagar suas contas direito nesse momento, que é o que está acontecendo, porque, enfim, está difícil a vida, além disso, você não vai ser um cara, você pode ser um cara duro e equilibrado, você vai ser um cara duro e desequilibrado, infeliz e fazendo os outros infelizes. É isso que tua consciência vai falar. E fé, na nossa linha, é igual a trabalho. Por isso a tua consciência fala, vai e trabalha mais. Você está sem dinheiro, é porque você está trabalhando pouco. Você está sem fé porque você está trabalhando pouco. O que você tem que fazer não é olhar para o outro. Porque se você desejar estar na posição dessa pessoa, que ruim para você. Olha como você está mal. Nunca deseje estar na posição daquela pessoa que está ganhando esse dinheiro todo de forma ilegal ou de forma antiética. Se não é ilegal, é antiético e egoísta. Não queira estar naquela posição. Porque senão você vai estar na posição do teu algoz que você está reclamando. A consciência da gente é muito clara. Então você não, primeiro, tá pior ele do que você. Pior ele. Tá? E você se põe a trabalhar mais. E faça o que você tem que fazer. Homem de pouca fé. Acorda a tua consciência no fundo do barco, que ela vai te orientar, ela vai te pôr em equilíbrio, ela vai te pôr como você tem que estar. Então, minha vida melhorou demais quando os evangelhos acontecem dentro de mim. Porque antes, por uma notícia dessa, eu passava uma semana xingando, chutando o cachorro, xingando todo mundo, porque eu tinha direito, afinal de contas, que vida desgraçada é essa? Sabe? E aí não. Então, quando o evangelho começa a acontecer dentro de você, não interessa o que a igreja evangélica, católica, você está fazendo com o evangelho. Não me importa. Ali tem uma verdade fundamental espiritual e já tinham avisado que aquilo ia ser feito via negócio e se pudesse, enganariam até os escolhidos. Como graças a Deus eu fui um desses escolhidos, a mim eles não enganam mais. Não é? E porque eu estou lendo direto a palavra e estou vendo essa palavra funcionar em mim. E quando eu falo escolhido, foi eu que me escolhi. Não foi escolhido de ninguém lá de cima. Eu me escolhi para fazer esse trabalho e para poder entender isso de forma diferenciada. Então, o que eu tenho falado de vocês é como é que eu sei que o evangelho é verdadeiro? Como é que eu sei que a mitologia é verdadeira? Porque eu vejo acontecendo dentro de mim. Perfeito. Gratidão. Sidney, nós estamos já com o horário no finalzinho. O Nivaldo vai falar contigo um instante para fazer o agradecimento em nosso nome. Depois eu volto para você encerrar com as suas considerações finais. Por favor, Claro. E aí, Nivaldo, que bom te ver. Como é que você está? Você está bem, meu amigo? Tudo bom? Tô ótimo. Melhor agora, né? Nem falo.
Boa noite a todos. Antes, porém, Renato, quero fazer dois agradecimentos. Primeiro, um agradecimento e um parabéns para a Dalva pela maravilhosa vibração de amor e cura. Parabéns, Dalva. Segundo, antes de agradecer ao Sidney, agradecer uma pessoa do nosso grupo, que é através dela que nós conhecemos a escola. Há muitos anos ela vinha falando da escola e muitos de nós acabamos, né, aceitando, conversando com ela e frequentando. E isso foi um divisor de água, não só para mim, acho que para todos nós aqui do Instituto. Agradecer a Miriam e o Tida. E ao Elinho também, né? Porque eles foram os pioneiros do nosso grupo a ingressar na escola de filosofia esotérica cristã. Gratidão, Miriam, por tudo que você representa para nós e pelo início dessa atividade junto à escola. Agora sim, posso agradecer ao Sidney, nosso querido instrutor. Como foi um divisor de água para mim, Sidney? Quem eu era, quem eu sou. Aprendi muito nesses últimos anos e isso é uma coisa que não tem preço, né? A gente passa a semana sempre mergulhados em problemas, esse que você citou é um deles, né? Mas com ajuda e com todas as instruções que a gente recebe, a gente consegue levar o dia a dia com mais tranquilidade, ouvindo mais, falando menos e aprendendo sempre. O Instituto Mais Atitude existe há 23 anos e desde lá a gente já praticava o servir, fazendo ações, eventos e ajudando entidades e pessoas. Acredito que milhares de pessoas já passaram e já receberam algum recurso, sendo em obras, e ajudamos muitas pessoas. Isso me enche o coração de alegria, não só a mim, como a todos do grupo. E há 4 anos, né, desde 2020, que a gente, devido à pandemia, estávamos aí um distante dos outros, né? E o Renato, com o Reunido à Tribo, também não podia mais fazer os encontros presenciais. E aí veio a ideia, surgiu do nosso grupo, colocar em prática o que a gente aprende na escola, o servir e também essa vibração de amor e cura, que muito me chamou a atenção na época. Mesmo porque tínhamos muitas pessoas, amigos que estavam necessitando de uma vibração e não sabíamos como fazer. Então, nesses nossos encontros, além do bate-papo, começamos a colocar em prática o que nós aprendemos. E como foi maravilhoso. Ao longo dos meses que se passaram, muitos amigos que estavam na lista acabavam nos ligando e falando: olha, saí da UTI, agradeço muito as orações e as vibrações que vocês fizeram. Emocionados, alguns chorando, né? Conversando com a voz trêmula, né? E isso é que nos enche de alegria e seguir adiante, sabendo que passaram-se 4 anos e virão muitos mais anos aí, e a nossa egrégora, a cada dia, ela se fortalece. A tua presença hoje aqui nos honra muito, é mais uma aula para todos nós e mais aprendizado. Então, em nome do Instituto Mais Atitude e da nossa egrégora Mais Atitude, muito obrigado por tudo. Gratidão. Eu só que tenho que agradecer vocês. É muito bom estar aqui mais uma vez. O Renato sabe que eu estou sempre disponível para quando vocês precisarem. Na realidade, quem tem que agradecer mais, como sempre eu digo na escola, sou eu. Não é, o fato de vocês estarem aqui dispostos a me ouvir, dispostos a me deixar entregar o que eu tenho de melhor. Na realidade, quem ganha mais com isso sou eu. Já disse Cristo: quem é maior, aquele que serve ou que é servido? E na hora que ele vai fazer um ato muito importante, muito simbólico, que ele lava os pés dos apóstolos. E quando ele chega na vez de lavar os pés de Pedro sempre, né, que é o cara que toma as maiores duras no Evangelho,
ele lava os pés de Pedro e fala, mas meu senhor, de forma nenhuma, seria eu que deveria estar lavando os seus pés. Ele falou, não, 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 sou eu que tenho que lavar os seus pés. Não é? Quem é maior? Aquele que serve ou que é servido? Aí ele falou, então, me lava inteiro. Pedro sempre falou, não, só os pés. A minha palavra já tem feito o resto. Então essa passagem é uma passagem muito simbólica, muito maravilhosa, muito emocionante, e que hoje eu entendo muito mais o que ela significa. Porque, na realidade, eu devo a vocês, ao Renato, à Miriam, à Inês, ao Zé, e a todos vocês que estão aqui, não só aqueles que estão na Escola de Filosofia, todos aqueles que estão aqui hoje, eu devo muito mais a vocês do que vocês podem imaginar. Porque vocês foram a razão de eu sair correndo do meu trabalho, de eu poder, sobre o dia inteiro, meditar, eu poder o dia inteiro estar em certo tipo de preparo, mesmo estando no meu trabalho no mundo, sabendo que hoje eu ia falar com vocês e que eu tinha que me manter numa determinada linha de alma. Vocês me ajudam incrivelmente ao meu trabalho e à minha evolução. Vocês são as pessoas, as ferramentas para que eu possa crescer e evoluir. A dívida que eu tenho com vocês é gigantesca. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é agradecer vocês de coração, todos que estiveram aqui, todos que são da escola. Amanhã a gente tem aula do Curso Superior na quinta-feira. Todos os dias eu agradeço imensamente por vocês fazerem parte, por me darem essa oportunidade, mas imensamente. E a dívida que eu tenho com vocês, a gratidão é enorme, vai ser sempre enorme. O que eu sempre digo, o que eu posso fazer é estar à disposição de vocês sempre e sempre estou. E o que eu posso dizer para vocês é que quando tiver um aluno que queira estudar junto comigo, queira estudar essa filosofia, eu estou disponível para isso, sem absolutamente cobrar nada de ninguém, sem absolutamente querer nada, absolutamente nada de ninguém, a não ser a amizade e o amor de vocês, que é o melhor pagamento que existe. Então, muito obrigado, Renato, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Vocês são extremamente importantes para mim, mais do que vocês podem imaginar. Muito bom. Deixa eu abrir a galeria aqui para que todos possam se ver. Eu agradeço de coração a cada um de vocês que estiveram aqui junto conosco. Os que vieram a primeira vez, reforço o convite. Sempre que tiverem disponibilidade, vontade, venham bater esse papo junto conosco, fortalecer essa nossa vibração. E, Sidney, o carinho que você atende sempre o nosso chamado só nos incentiva a chamá-lo mais vezes. Fique à vontade, porque o tônus da egrégora de vocês e das pessoas é o mesmo tônus da egrégora da escola, assim, tem uma sinergia, uma paridade muito grande, então é uma honra, sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Sim. E, Dalva, você é uma luz também no nosso grupo, muitíssimo obrigado pelo carinho também que você teve, né? A Dalva, ela se preocupa com cada detalhe do que ela vai fazer, ela passa roteiro, enfim, é muito especial. Obrigado mesmo, Dalva. Eu que agradeço, Renato. Você nos engrandece, você nos desafia e faz com que a gente cresça doando. Então, eu tenho que agradecer muito. Eu cresço com os seus desafios, eu cresço com você. Muito obrigado de coração pela oportunidade. Beijo a todos. Gente, um beijo enorme no coração, muitíssimo obrigado, um bom descanso. E para quem é da escola, até amanhã. Para quem é da escola, até amanhã. E quem não é da escola, por favor, fique à vontade, fale com o Renato. Se você conhece o Renato, quiser visitar a nossa escola, online ou presencialmente, a gente passa os links, o Renato passa o link para você. Fiquem à vontade também, estão todos que não conhecem super convidados. As aulas são abertas de terça-feira à noite e de domingo de manhã, então vocês também fiquem à vontade, quiserem assistir uma aula. De novo, vocês podem assistir uma aula e não assistir mais, fiquem bem à vontade, é super livre, super aberto. Convido todos a participar das aulas da escola também. Gente, boa noite, muito obrigado, bom descanso a todos. Boa noite, gratidão. Isso, vou pedir para a Miriam que costuma fazer esse favor para nós, dela colocar lá no grupo da egrégora o próximo link da aula de domingo. De domingo, se for possível, eu até peço para ela colocar de domingo de manhã e da terça à noite, porque são 2 horários diferentes. Às vezes a pessoa não pode num horário, mas pode no outro, né? Por isso a gente faz 2 aulas diferentes. Às vezes a pessoa de domingo de manhã tem um problema, mas terça-feira à noite é melhor, ou vice-versa. Então, se você puder convidá-los, eu agradeço demais.
Porque na quinta-feira, normalmente, a gente divulga o trabalho do convidado da quarta, né? E aí, no seu caso, nós vamos divulgar os links da escola. Você faz isso, Miriam? Você põe o textinho lá? Maravilha, então. Tá joia. Muitíssimo obrigado. Um beijo Gente, para obrigado. todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, boa Boa noite a noite, boa noite. todos. Valeu, obrigado. Boa noite a todos, gratidão. Boa noite. Valeu, tchau. Obrigado. Boa noite, boa noite.